Olá pessoal, Ribas Sniper aqui. Hoje vamos aprender um pouco sobre tanques médios. Tanques médios são o segundo tipo de tanque que tem no jogo aí. O vídeo anterior eu falei sobre os leves, nesse eu vou falar sobre os tanques médios. Tanques médios são basicamente os tanques leves melhorados, ou então os pesados nerfados. Como é que é isso? O tanque médio, como o próprio nome diz, ele não faz nem a função do leve nem a função do pesado, ele está no meio termo. É para quem fica em cima do muro? Não, não é isso. Ele tem uma função mediana. Ora ele faz função do leve, ora ele faz função do pesado, dependendo da batalha, dependendo da partida e dependendo do seu time também. Como que funciona isso? Tanques médios carrega características medianas aí aos outros veículos. Ah, mas como é que é isso? Ele não tem um canhão tão forte quanto o do pesado, que não tem um canhão tão pesado quanto a da TD. O tanque médio não tem uma blindagem igual ao do tanque pesado, ele é menos blindado, porém é mais blindado do que o tanque leve. Então você pode perceber que ele está exatamente no meio termo, por isso o nome médio. É meio redundante, mas é isso mesmo. O que o leve consegue te dar aí nas batalhas? Ele te dá uma mobilidade maior do que o tanque pesado. Não chega a ser um leve, mas ele chega a ser uma mobilidade maior do que o do pesado. Ele tem uma blindagem de respeito, é considerável dependendo do tanque. Por exemplo, aqui eu tenho a Matilda 4. A Matilda 4 é um dos tanques mais blindados médios. Você pode ver aqui que ela chega a 75 de blindagem. Ela tem praticamente a mesma blindagem de um tanque pesado japonês, por exemplo, o caso do Toei experimental. Então é um tanque muito blindado, tem uma capacidade de tiro aí um pouco reduzida, uma penetração mediana. Vou colocar aqui, ó, penetração 121. É uma penetração mediana, mas o dano dela é bem baixo. Ou seja, para um Tier 4, 121 é muito de penetração, porém o dano é bem reduzido. Então é um tanque que carrega aí características medianas. Falando, por exemplo, das exceções, o tanque médio também tem exceções. O que são as exceções? Exceções são tanques médios, mas que eles carregam características aí que não são de tanques médios, como por exemplo o AMX CDC. Eu possuo ele aqui, eu estou usando, por exemplo, os tanques que eu tenho aqui como opção para poder mostrar. O AMX CDC é um tanque médio, porém ele tem quase nada de blindagem. Poxa, mas um tanque médio que tem blindagem de leve, muitos leves inclusive tem até mais blindagem que isso. Mas o que ele me dá em troca? Ele me dá em troca um DPM alto, 2300, e principalmente uma potência específica muitas vezes maior do que dos leves às vezes. Ou seja, ele tem isso, às vezes ele foge à regra, mas dentro do mediano. Ele te dá com a mão e tira com a outra. Ele não te dá blindagem, ou seja, não é um tanque de confronto, é um tanque sniper. Tanto é que a precisão dele é muito boa. 0.32 é uma precisão boa para um tanque médio aí, que vai ficar sempre movimentando em batalhas. E o principal dele é essa potência. É um tanque muito rápido. Subindo morro, descendo morro, em locais acidentados, ele vai ser um tanque que tem uma aceleração muito boa. É um tanque médio aí que cumpre muito bem a função média. Outro exemplo aqui que nós temos no Tier 6 é o Cromwell B. O Cromwell B é um tanque premium, mas nós temos um irmãozinho semelhante a ele aqui na linha dos britânicos, que é o Cromwell. Colocando ele no máximo aqui, só para vocês terem uma ideia, o tanque médio Tier 6 mais usado em destacamentos, que são batalhas de fortaleza, é o Cromwell, porque ele tem uma potência específica boa, é um tanque muito rápido, tem uma cadência de tiro muito boa, tem uma precisão considerável e tem um DPM bom. 2166 para um tanque Tier 6 é uma penetração ótima. E por ele ser rápido e ter uma boa manobrabilidade, ele torna-se um tanque muito perigoso. Se encontrar no destacamento aí 7 players jogando de Croa, pode ficar esperto que é rush. Rush que a gente fala que ele vai vir para cima. Justamente o time consegue ter uma potência de tiro muito boa, uma cadência de tiro alta, 7 canhões de cromo, com a potência dos motores deles que tornam um time bem rápido. Eles conseguem voltar rapidamente para poder resetar um cap, por exemplo, e ao mesmo tempo conseguem minar com velocidade aí um time inimigo que esteja fazendo uma defesa, por exemplo. Então o tanque médio muitas vezes ele carrega uma das duas características. Ou ele te dá um pouco menos de manobrabilidade, mas te dá poder de fogo,
É o caso, por exemplo, do T-34-85, o Rude. Ele te dá um pouco menos de potência específica, ou seja, ele não é um tanque tão veloz, tão manobrável, mas ele me dá, por exemplo, um dano médio de 180, com uma penetração aí bem acentuada, 194 na Gold, 145 na comum. Então o que acontece? É um tanque que me dá um pouco mais de poder de fogo. Aí se você for comparar com o Crow, ele não te dá tanto poder de fogo, mas me dá uma manobrabilidade muito boa, é um tanque mais rápido. Aí depende de cada um das suas funções, de como se adapta ou não ao tanque. Eu, por exemplo, particularmente tive muita dificuldade no Chrome por início de jogar com ele, porque ele era muito rápido e eu não conseguia controlar. Me adaptei melhor ao Rude. Depois de muito jogar, eu comecei a perceber que o Chrome realmente é mais eficiente do que o Rude. Mas não quer dizer que ele é melhor do que o Rude. É como eu disse, cada tanque tem uma característica, vantagem ou desvantagem em cima do outro. O Rude, por exemplo, tem mais blindagem do que o Crow. Ele corre o risco de dar mais bounce, ou seja, ricochetear mais tiros inimigos. E eu sou preferencialmente, eu sempre vou optar pelo Rude, se eu puder fazer isso. Então, pessoal, essa é a função básica dos tanques médios. Eles jogam hora recuada, dão apenas apoio aos tanques pesados que vão estar em linha direta de combate e jogam de maneiras diferentes dependendo do tanque médio. Se ele for mais rápido, ele joga mais à frente, recua mais rápido, reseta cap. Se ele for um tanque mais lento, ele fica mais atrás, finaliza inimigos que os tanques pesados não dão conta, então quando eles entram em reload. Esses são os tanques médios aí, os meus preferidos de jogar. Próximo vídeo eu vou falar um pouco para vocês de tanque pesados, que é o outro tipo que eu gosto de jogar, não é a minha especialidade, mas eu gosto bastante de jogar de tanque pesado. E é isso aí. Se você gostou, dê o seu like. Se você não gostou, dê o seu dislike. E se inscrevam para dar sequência ao nosso tutorial aí. Muito obrigado, valeu, até o próximo vídeo.